Seu irmão, Yebufan, foi quem começou a falar. Você está neste mundo há apenas 2 minutos e meio e já se aproveitou da irmã dele. Eu pensei que ele juraria não ceder. E sua irmã, para te implorar que o perdoasse. Ela até queria repetir isso comigo. Naquele momento, você estava olhando para a área do peito dela, onde há uma pequena neve. E Shenxi estava completamente exausta, ensopada de suor. Ela estava te olhando. Olhando para você de forma provocante. Tudo isso começou com ele em si. O irmão Yebufan começou a falar. Há 3 dias, Yebufan foi trancado no escritório de disciplina por se confrontar com você. E sua irmã, para te pedir que o perdoasse. Eu vim para o seu quarto sozinho. Neste momento, você está olhando para uma porção de neve no peito de ele em si. Eu não esperava que isso ativasse uma notificação do sistema. Escolha uma. Para ganhar o favor de ele em si, liberou Yebufan. Você recebe o prêmio, o corpo sagrado do Cão Lame. Cão Lame, Cão Lame. No final, haverá de tudo. Escolha. Você sempre arrasou com ele em si. Recebe a recompensa dos Ossos Supremos. Não é esta escolha inevitável 2? Não é por outra coisa, só gosto dos Ossos Supremos. Então você caminhou em direção a ele em si. Lentamente levantou seu queixo. Não seria impossível liberar seu irmão. Só que, esta noite você deve ficar aqui comigo. Ao ouvir isso, ele em si ficou pensativa por um momento. Bem, então hoje eu vou te fazer companhia. Se você ousar me enganar, mesmo que arrisque tudo, farei você pagar um alto preço em sangue. Ao ver que ele em si aceita, você estalou os dedos suavemente. Uma sombra negra apareceu de repente do lado de fora. Foi ordenado ao velho Li do salão de execução que liberasse Yebufan. Ao ouvir isso, a sombra respondeu e desapareceu na sala. E você também abraçou ele em si enquanto se dirigia para a sala. Do outro lado, na sala de cumprimento da lei, uma pessoa estava distribuindo. Na fria sala secreta. O frio gélido atinge constantemente o corpo de um jovem. Mas ele não consegue se mover nem 1 milímetro. Em vez disso, faz com que sua respiração se torne mais profunda. Ao mesmo tempo, o salão de justiça do lado de fora da sala de gelo 50. O velho observa Yebufan, que está tranquilo e sereno. Uma expressão de arrependimento aparece em seu rosto. Uma boa muda. Que pena! Ao ouvir as palavras de Li Xiao, os olhos de Yebufan estão cheios de sarcasmo. Velho. Mas com certeza será hipócrita. Você e aquele cara, Lu Shen, são a mesma coisa. Espere por mim. Haverá um tempo no futuro em que você se arrependerá. Ao ouvir isso, a expressão de Li Xiao se torna extremamente feia. Ele, como ancião do salão de justiça. Não há ninguém que se atreva a ameaçá-lo dessa maneira há muito tempo. Yebufan. Seu corpo sagrado dos tempos antigos é, de fato, de elite. Mas agora foi submetido a 10 correntes pelo caminho celestial. Você só quebrou 3 dessas correntes. Você realmente está levando isso a sério? Então, Yebufan não disse mais nada. Em vez disso, fechou os olhos e continuou absorvendo o gelo escuro ao seu lado. Nesse momento, Ancião Li, Sua Alteza, o Santo Filho, nos ordenou liberar Yebufan. O quê? 75. O quê? Ao ouvir isso, os olhos de Li Xiao estavam cheios de espanto. Ele não esperava que Lu Shen pedisse para liberar Yebufan. Depois que ela confirmou várias vezes, Li Xiao expulsou Yebufan do salão de execução. Yebufan, Sua Alteza, o Santo Filho, é magnânimo. Não vou discutir com você. Você pode ir. Yebufan, que foi jogado para fora do salão de justiça, também tinha uma expressão confusa. Então, rapidamente voltou para sua residência para cultivar. No segundo dia no Pico Shenzi, ele em si saiu do quarto arrastando seu corpo cansado. E você, por outro lado, mostra uma expressão de emoção. Depois de uma noite de cultivo duplo, o sangue dentro de você está fervendo continuamente. Você não esperava que ele em si fosse da melhor qualidade. Seu corpo de cultivo duplo é do tipo Tain. Sentindo a poderosa energia espiritual dentro de você, você decide que ela se torne sua ferramenta de cultivo exclusiva. Shufu. A partir de agora, deixe que os guardiões da sombra vigiem de perto Yebu. Todos os movimentos de ele e ele em si. Depois de dar as instruções, você começa a se fundir com o Supremo no espaço do sistema. Com a fusão do Osso Supremo, o sangue em seu corpo ferve constantemente. Incontáveis fenômenos estranhos aparecem atrás de você. Você sente que seu corpo está passando por uma transformação sem precedentes. Ao mesmo tempo,
em um lugar do sagrado Taishu, em uma floresta de bambu de ambiente sereno. Yin-si vê Ye-Bufan cultivando arduamente na floresta de bambu. Há preocupação em seu rosto. Irmão, você está bem? Ao ver a pessoa que chegava, Ye-Bufan falou emocionado. Não é mais do que a insignificante sala de execução. O que podem fazer comigo? Seu irmão algum dia ascenderá ao céu. Yin-si viu que Ye-Bufan não havia sofrido nenhum dano. Finalmente, um sorriso esquecido apareceu em seu rosto. Enquanto meu irmão estiver bem, tudo terá valido a pena. Embora esse Lu Shen seja muito mau, mas sua reputação ainda era boa. Então, ele em si pareceu se lembrar de algo. Seu coração estava cheio de humilhação e ódio. Os métodos de Lu Shen. Isso enchia o coração de ele em si de muito medo. Parecia que eu havia caído no inferno mais profundo. No entanto, o que ele em si não percebeu foi que, no fundo de seu coração, parecia haver um leve prazer. Apenas esse prazer ela nem mesmo havia notado. Nesse momento, uma voz gelada e penetrante ressoou. Interrompeu os pensamentos de ele em si. Lindsay, como você se machucou no pescoço? Alguém está te incomodando? Ele em si tinha uma marca estranha no pescoço. Ao ouvir isso, ele em si rapidamente cobriu o pescoço. Não. Isso foi de quando ontem, enquanto praticava na floresta, fui picada por mosquitos. Ao ouvir a explicação, as sobrancelhas franzidas de Ye-Bufan se relaxaram lentamente. Então era por isso. Então ele não voltou a se concentrar nesse assunto. Mas, com uma expressão de frustração, disse: Shen-Shi, você não tem ideia de quão estúpidas são aquelas pessoas no salão de execução. Eles até tentaram usar uma sala de gelo supremo para me enfrentar. Seu irmão é um corpo sagrado do antigo tempo. Como uma simples sala de gelo poderia lidar comigo? Falando nisso, também é má sorte. Não sei o que está acontecendo com Lu Shen, ele está louco. Ele me deixou ir. Se você me prestasse mais atenção por um tempo, talvez eu pudesse ter quebrado o limite. Ao ouvir as palavras de Ye-Bufan, ele em si apenas sentiu sua cabeça zumbindo. Ele nunca pensou que a sala de execução não só não poderia fazer nada com seu irmão, mas também era uma oportunidade para seu irmão. Pense nisso. E ele em si sentiu seu coração se quebrar pouco a pouco. Ela havia entregado algo tão importante. E mesmo assim, estragou as coisas. Naquele momento, Ye-Bufan também notou. Notei a mudança no rosto de Lindsay. Lindsay, você não parece bem. Você está se sentindo mal? Não é nada. Talvez tenha sido porque me exercitei demais ontem. Um pouco cansada. Embora ele em si estivesse muito deprimida por dentro. Não queria que Ye-Bufan soubesse que havia perdido seu sangue de uma vez. Ye-Bufan olhou para sua irmã com o rosto pálido e se sentiu muito triste. Lindsay, na verdade, você não precisa se esforçar tanto no seu treinamento. No futuro, definitivamente poderei me tornar um poderoso sem igual. Você só precisa marcar um encontro comigo. Então, Ye-Bufan continuou falando. Lindsay, ouvi dizer que você tem um bom relacionamento com a fada Yuanshan. Você pode me ajudar a marcar um encontro com ela? Jian Yuesh é a donzela sagrada da Terra Sagrada Primordial. Ela é a famosa fada Yueshan do Reino Divino. Sua aparência, status e talento são extraordinários. Ela é a famosa fada Yueshan do Reino dos Deuses. Ye-Bufan, ao vê-la pela primeira vez, pensou secretamente. Devemos conquistar esta santa primordial de nobreza incomparável. Ao ouvir as palavras de Ye-Bufan, um lampejo passou pela mente de ele em si. Uma mulher linda de uma beleza incomparável. Irmão, a irmã Yuanshi está dedicada ao caminho. Ela não é alguém que se apaixona facilmente. Ao ouvir as palavras de sua irmã, Ye-Bufan franziu a testa. Seu irmão, no futuro, reinará sobre os 9 céus. Jian Yuishan, você só precisa marcar um encontro comigo. Ao ver que seu irmão era tão persistente, ele em si só pôde acenar com a cabeça. Ao ver que ele em si concordou. Sentimentos já apareceram inconscientemente em minha mente. A imagem de Jian Yueshan sendo conquistada por mim. 3 dias depois, no quarto do Monte Sincho, um amplo conjunto de leis da natureza se entrelaça ao seu redor. Não demorou muito para que você abrisse lentamente os olhos. Finalmente, a fusão foi bem sucedida. Então você apertou seu punho. Uma onda de poder fluía em suas mãos. A fusão do osso supremo fez com que seu poder aumentasse 10 vezes. A intensidade do poder espiritual, a percepção e a força da alma tiveram melhorias em diferentes graus. Você, que originalmente era o Santo Filho Primordial, já tinha a força para desafiar inimigos em 3 níveis superiores. Agora,
depois de se fundir com o Osso Supremo, sente que possui um poder de combate comparável ao de um cultivador do reino do Palácio Dão. Nesse momento, uma voz clara e melodiosa ressoou. Sua Alteza Real o Filho. Ingir tem algo a informar. Trata-se de Ebufan. Diga-me, como está esse tipo de Ebufan? Sua Alteza Real o Filho. Ebufan foi ontem junto a Elingsi. Conheci Feriuesha no Pico da Santa. Sua Alteza o Príncipe Santo 226. Não sabemos do que falaram. Ao ouvir isso, uma luz misteriosa brilhou em seus olhos. Já foi Ebufan ver Jian Yuesha? Jian Yuesha é a protagonista predestinada deste livro. Não só o santo da Terra Santa de Taishu. Ela também era princesa do clã imperial da família Jian. Seu status, posição, talento e herança são extremamente poderosos. No final, ela se tornou parte do harém de Ebufan. Na obra original, depois que Ebufan deixou o Salão da Justiça, conheceu Jian Yuesha através da apresentação de ele em si. Com sua poderosa força espiritual, descobriu as feridas espirituais de Jian Yuesha. E então, no topo da espada prateada, obteve uma oportunidade que curou diretamente Jian Yuesha. Você ganhou o afeto de Jian Yuesha. Ao pensar nisso, você decidiu primeiro se apoderar da oportunidade no topo da espada prateada. Em breve você se encontrará no topo de uma montanha desolada. Ao redor da montanha havia espadas extremamente afiadas. Muitos discípulos da Terra Sagrada Primordial aproveitavam a vontade residual da espada para refinar seu corpo ou praticar. Também havia vários cultivadores focados, tentando compreender a espada Taishi a partir dessa vontade residual. Melhore suas habilidades com a espada. Alguns cultivadores, ao vê-lo, fizeram uma reverência respeitosa. Você acenou suavemente em resposta. Então, você começou a caminhar lentamente para o interior do topo da espada prateada. Quanto mais você se aproximava do interior do topo da espada prateada, a vontade da espada emanada se tornava cada vez mais aterrorizante. Sob a pressão da vontade da espada ao redor, a energia espiritual dentro do seu corpo se fundia continuamente com seu corpo. Um momento depois, seu nível de cultivo alcançou um avanço direto ao reino da criação. Não demorou muito para que você caminhasse lentamente em direção ao pico interno do pico da espada prateada. Os discípulos ao redor ficaram extremamente surpresos ao vê-lo. Sua Alteza, o Santo Príncipe, é realmente poderoso. De fato, conseguiram entrar no pico interno do pico da espada prateada. A intenção da espada do pico interno pode matar instantaneamente cultivadores no reino do Palácio do Caminho. Não esperava que Sua Alteza, o Santo Príncipe, pudesse suportá-lo. O pico da espada prateada se divide em pico exterior, pico interior e pico profundo. A intenção da espada nas três áreas também aumenta em múltiplos geométricos. A maioria dos discípulos está cultivando na área externa. Apenas um pequeno número de idosos pode suportar a intenção da espada do pico interno. Em relação às profundezas do pico da espada prateada, a intenção da espada de Taiji alcançou sua máxima força. Nem mesmo os grandes santos mais poderosos podem suportá-la. Assim, desde que o santo de Taiji caiu, faz muito tempo que ninguém entrou nas profundezas da cúpula da espada de prata. Neste momento, alguns idosos que estavam cultivando na cúpula interna mostraram imediatamente em seus olhos uma expressão de apreciação ao te ver entrar. À medida que continuavas adentrando-te, sob a influência do poderoso intento da espada, a velocidade com que a energia espiritual se fundia com seu corpo aumentou. Muito em breve, você voltou a quebrar o sétimo nível do reino da criação. Ao mesmo tempo, nos arredores da cúpula da espada de prata, Ebufan estava observando com atenção a Lu Shen, que avançava lentamente em direção ao profundo da cúpula interna. A sua expressão facial tornou-se instável. Não faz muito, Ebufan estava escolhendo técnicas de cultivo na sala de clássicos, e descobriu algumas escrituras sobre a cúpula da espada de prata. Ele sabia que no mais profundo do pico da espada prateada, é muito provável que contenha o legado do santo da espada Tai. Além disso, senão que no profundo da cúpula da espada de prata também havia um poder supremo de grande nível. Esta grande habilidade tem um excelente efeito para curar Jian Yuezhan. As feridas do Dão têm um efeito extremamente bom. A razão pela qual Ebufan vem ao cume da espada de prata para treinar é para se adaptar rapidamente à violenta intenção da espada Tai aqui, para obter a herança do santo da espada Tai o mais rápido possível. Mas quando viu Lu Shen se aproximando, quando se aproximava cada vez mais do profundo da cúpula da espada prateada, finalmente não pôde ficar parado.
Rapidamente utilizou sua técnica e lançou-se apressadamente em direção ao interior da cúpula da espada de prata. E ele em si olhou para Ye-Bufan, que de repente corria em direção ao topo interno. Seu rosto mudou drasticamente e rapidamente tentou detê-lo. A cima interna é muito perigosa. Não. Mas a figura de Ye-Bufan já havia desaparecido. Desaparecido diante dos olhos de ele em si. A intenção da espada Tai no pico interno da cúpula da espada prateada é incrivelmente poderosa. Sem a força do reino do Palácio do Dão, de forma alguma pode suportar. Embora Ye-Bufan possua um corpo sagrado da antiguidade. Mas ainda assim não é possível suportar essa violenta espada Taishi. Ao pensar nisso, ele em si apertou os dentes. Também se dirigiu rapidamente para o cume interno da montanha da espada prateada. Em esse momento, em la cumbre interna de la montana de la espada plateada, a cara de Ye-Bufan estava cheia de expressão distorcida. Não passou muito tempo antes de que sua pele começasse a mostrar manchas de sangue. Parecia que o sangue estava filtrando. Enquanto você, do outro lado, continuava se aprofundando nas profundezas. À medida que você avança, uma aterradora intenção de espada o rodeia. Você pode sentir que se continuar avançando, você morrerá diante dessa intenção de espada. Diante da ameaça de morte, você não recua, mas avança. Porque você sabe que esta é a prova deixada pelo santo da espada Taishi. Você deve ter a coragem de não temer a morte, para poder entrar nas profundezas da montanha da espada prateada. Obtive a herança do santo da espada Taishi. Então você continua avançando. Justo naquele momento, uma voz chegou. Lu Shen, pare. Saia das profundezas do pico da espada prateada. O anfitrião está entrando nas profundezas do pico da espada prateada. Isso despertou a ira de Ye-Bufan. Uma opção de nível divino foi ativada. Opção 1. Ouça as palavras de Ye-Bufan. Saia das profundezas do pico da espada prateada. Recompensa: 10 de afinidade com Ye-Bufan. Opção 2. Vire-se e ataque Ye-Bufan, para afirmar a majestade de sua santidade Taishu. Recompensa: um ovo de besta espiritual antiga. Opção 3. Ignorando as palavras de Ye-Bufan, entrou no pico da espada prateada. Recompensa: compreensão excepcional. Ao ouvir a fria voz mecânica em sua mente, seus passos pararam. Esta opção é fácil demais. 349. Isso definitivamente é voltar e atacar Ye-Bufan. Novamente entrando no pico da espada prateada. Eu quero tanto o ovo da besta espiritual antiga quanto a compreensão excepcional. Então, sua figura piscou e você apareceu diretamente na frente de Ye-Bufan. Miau! Que status você tem? Você se atreve a me ensinar a fazer as coisas? Este santo filho, eu deveria entrar nas profundezas do pico da espada prateada ou não? Ao terminar de falar, você moveu seu punho. Diretamente, você impactou o Ye-Bufan. Sob uma enorme energia, Ye-Bufan foi lançado para trás e colidiu com uma grande árvore ao longe. Lu Shen, você está abusando demais. E o que? Quem te deu o direito de me impedir de entrar nas profundezas do pico da espada prateada? Imediatamente, você agita o punho novamente e o lança em direção a Ye-Bufan. Logo Ye-Bufan ficou machucado e espancado. Pouco depois, ele em si também entrou no pico interno. Ao ver Ye-Bufan sendo brutalmente espancado, o rosto de Ye Shenxi estava cheio de preocupação. Sua Alteza, o Santo Filho. Por favor, não me bata mais. Por favor, solte meu irmão. Ao ver ele em si se aproximando, em seus olhos brilhou um leve brilho de interesse. Então você enviou uma mensagem para ele em si. Se você quer que eu solte seu irmão, tudo bem. Venha esta noite treinar comigo mais um dia. Eu ouvi sua transmissão de voz. Ele olhou novamente para Ye-Bufan, que havia sido golpeado. Ye Shenxi assentiu. Está tudo bem. Eu prometo. Desde que você não bata no irmão Bufan. 389. Ao ver que ele em si aceitou seu pedido, você deu um chute direto em Ye-Bufan. Depois se virou e correu para as profundezas da cúpula da espada prateada. Ye-Bufan, que havia recuperado um pouco a consciência, sentiu uma mistura de tristeza e raiva em seu coração. Lu Shen, se algum dia eu me tornar o Imperador Celestial, sem dúvida. Antes que Ye-Bufan pudesse terminar sua frase, a figura de Shufu apareceu de repente diante de Ye-Bufan. Ele deu um tapa forte em Ye-Bufan. A enorme força do impacto fez com que Ye-Bufan desmaiasse imediatamente. Ele não pode mais emitir nenhum som. 401. Idiota! Você ainda se tornará o Imperador do Céu algum dia. O que você acha que é? Você ainda quer ameaçar o Príncipe Santo? Neste momento,
você já entrou nas profundezas da cúpula da espada prateada. A intenção da espada Tai, originalmente brutal, torna-se incrivelmente suave aqui. Parabéns, anfitrião, por completar a escolha. Você obteve um ovo de besta espiritual antiga e compreensão contrária ao céu. Agora vamos fundir a compreensão contrária ao céu para você. No próximo momento, você sente que seu cérebro está sendo nutrido. Está em constante transformação e evolução. Muitas habilidades que você não compreendia antes agora estão claras. Então, lentamente, você abre os olhos. Intensas e afiadas intenções de espada Tai. A espada aparece ao seu lado. Neste momento, você parece ter se tornado soberano do pico da espada prateada. A intenção da espada ao seu redor está completamente sob seu controle. Novamente, você caminha para frente. Em breve, você o encontrará no topo da montanha. Uma antiga e desgastada estela de espada. Imediatamente, você canaliza a intenção da espada Tai que flui dentro. Em um instante, um aterrorizante estrondo emana da estela de espada. 1 ou 2 flashes de luz espiritual brilham. De repente, em sua mente aparecem 2 técnicas marciais. Tanto a técnica da espada Tai quanto o Sutra do Renascimento da Fênix. A técnica da espada Tai possui um potencial extraordinário e uma incrível capacidade destrutiva. O Sutra do Nirvana da Fênix é o grande poder sobrenatural do clã Fênix. Tem efeitos curativos surpreendentes. E além disso, após alcançar o nível supremo em seu cultivo, o Sutra da Ressurreição da Fênix pode dominar o poder da ressurreição para reverter a vida e a morte. Olhando a técnica da espada Tai e o Nirvana da Fênix em sua mente, seu coração se sente satisfeito. Então, você olha para a estela da espada à sua frente. Na obra original, Iebufa obtém, depois de completar a herança do santo da espada Tai, a espada de 7 estrelas, o dragão profundo, está em minhas mãos. Como resultado, obteve a espada 7 estrelas Longiuan sob a estela. Ao pensar nisso, você não hesitou nem um pouco, e ativou a intenção da espada Tai para atingir a estela. A estela instantaneamente se despedaçou. Uma esplêndida espada antiga voou debaixo da estela. Com a chegada da espada longa, todo o pico da espada de prata tremia constantemente. As pessoas pareciam não conseguir suportar a aterradora pressão da espada 7 estrelas Longiuan. Ao ver essa cena, você rapidamente agarrou do céu 450. A espada de 7 estrelas, o dragão abismal, estava em sua mão. A oportunidade já havia sido adquirida por completo. É hora de voltar. Esta noite também devo realizar o duplo cultivo com a pequena Elinci. Depois do último duplo cultivo, você já percebeu que aquela menina tem uma peculiaridade especial. Esta noite você deve cuidar dela. Pensando nisso, seu coração se emociona. Então, você saiu daqui com a espada dos 7 estrelas. Enquanto isso, nas nuvens altas da Terra Santa de Taishu, um homem de meia idade com uma presença autoritária observava a luz se afastar. Seu rosto estava cheio de admiração. Esta pessoa não é outra senão Li Daon, o chefe da Terra Santa de Taishu. Este Lu Shen parece ter um bom potencial. Parece que na Terra Santa de Taishu aparecerá outra grande figura. Um gênio excepcional que ingressará no caminho antigo das estrelas. Depois de retornar ao Monte Sinai, então você começa a praticar o Sutra do Nirvana da Fênix, possuindo uma compreensão extraordinária. Logo você conseguiu completar a primeira etapa da prática. Nesse momento, apareceu em seu Dantian um núcleo espiritual de cor vermelho fogo. Justo quando você estava pronto para praticar o segundo nível do Sutra da Ressurreição da Fênix. De repente, você sentiu que estava no espaço do seu sistema. O ovo do espírito ancestral parece tremer levemente. Você levanta as sobrancelhas e retira diretamente o ovo da besta espiritual primitiva. O ovo do espírito ancestral parece estar tremendo levemente. A energia do renascimento é absorvida pelo ovo espiritual. A casca do ovo se quebra instantaneamente. Uma onda de calor aterradora brota explosivamente. Então, um primitivo envolto em chamas. O fênix sai voando da casca do ovo. Então voa imediatamente para o seu ombro, lambendo carinhosamente sua bochecha. Olhando para o fênix primitivo em seu ombro, você se sente surpreso. O fênix primitivo é a raça demoníaca mais destacada da era primitiva. Tem um corpo extremamente poderoso. Domina as chamas que queimam o céu. Possui um potencial extraordinário. E além disso, o fênix primitivo tem desde seu nascimento força comparável à de um santo humano. Depois de alcançar a idade adulta, pode rivalizar com o supremo da raça humana.
Embora no reino dos deuses ainda exista a raça fênix. Só que essas fênixes não têm sangue antigo algum. Em termos de potencial, comparados com a antiga fênix também. Deixe que Xiaolian procure um lugar para cultivar no topo do Santo Filho por conta própria. Mas ainda assim, a raça fênix continua sendo uma das forças dominantes do reino dos deuses. Depois você deu o nome de Pequena Vermelha ao fênix antigo. Depois de brincar com J por um tempo, deixe que Xiaolian procure seu próprio lugar para treinar na cúpula do Filho Santo. Enquanto isso, você se preparou para continuar cultivando a técnica do renascimento da fênix. Nesse momento, um som claro e melodioso ressoou em seus ouvidos. Sua Alteza, o Santo Filho. Cheguei. Seguindo o som, você olhou. Eu estava usando um vestido longo branco, e ele em si avançava lentamente em sua direção. Você se vê lamentável. A bela jovem com medo no rosto brilhou seus olhos. Como se esperava da heroína destinada. Esta aparência pura e deslumbrante. Não sei quantos discípulos do santuário primordial. A deusa da luz branca da lua na minha mente. Depois, você falou com suavidade. Já que você veio. Então, vamos começar a treinar. Não percamos mais tempo. Sim, Sua Alteza, o Príncipe Santo. Ele em si mordeu levemente seu lábio vermelho e disse. Assim foi como você começou uma agradável vida noturna. Na tarde do segundo dia no topo do céu, podia-se ver Ye-Bufan deitado na cama com os olhos fechados. De vez em quando, ouvia-se uma voz rouca. Lu Shen, sou um corpo sagrado do antigo caos. Quando meu corpo santo estiver completamente desenvolvido, eu nunca deixarei você partir. Não, não, Linsi. Vou te salvar imediatamente. Depois de um tempo, Ye-Bufan gritou. Acordei sobressaltado da cama. Ao acordar, Ye-Bufan rapidamente olhou ao redor. Finalmente, viu a familiar ele em si não muito longe. Acontece que foi um pesadelo. Ainda bem que foi um sonho. O importante é que Linsi está bem. Ao ver que Ye-Bufan acordou, Linsi rapidamente se aproximou de Ye-Bufan. Irmão, você está bem? Estou bem, Linsi. Eu te preocupei de novo. Olhando para frente, abatido. Linsi, com os olhos cheios de cansaço. O coração de Ye-Bufan se encheu de angústia. Então, Linsi mostrou um sorriso forçado. A única coisa que importa é que meu irmão esteja bem. Enquanto o irmão estiver bem, não importa se Ansi está bem. Enquanto ele em si falava, Ye-Bufan voltou a notar o pescoço de Linsi, e em seu braço apareceram marcas estranhas. Linsi, você tem ido ultimamente àquele lugar com mosquitos? A meditar na floresta? Linsi abaixou ligeiramente a cabeça. O único que importa é que Huan-Si esteja bem, enquanto meu irmão estiver bem. Quero melhorar minha força o mais rápido possível. Ye-Bufan viu a marca no corpo de sua irmã. Sentiu-se um pouco inquieto por dentro. Linsi, esse lugar tem tantos mosquitos. Melhor não. Mas antes que eu pudesse terminar de falar, descobriu que havia poder de vida e morte no corpo de Linsi. Linsi, você alcançou o reino da vida e da morte. Você conseguiu esta manhã. O rosto de Linsi não mostrava nenhuma felicidade. Em vez disso, parecia algo pesado. Você conseguiu esta manhã. Lingjin Linsi, você é realmente incrível. Em menos de meio mês, você superou o terceiro nível do Nirvana. Ao reino da vida e da morte agora. Linsi não disse nada. Seu coração estava cheio de uma fria resignação. Ela mesma sabia, é claro. E a razão pela qual seu cultivo pôde avançar tão rápido não tinha nada a ver com aquele malvado do Lu Shen. O corpo do caminho da grande lua é, em si mesmo, um corpo sagrado de duplo cultivo de primeiro nível. Se alguém coopera com a prática, a velocidade de seu cultivo é realmente incrível. Quando Lu Shen estava cultivando aproveitando seu corpo, o cultivo de Linsi também estava subindo rapidamente. Isso lhe permitiu alcançar o primeiro nível da vida e da morte em pouco tempo. Então, Ye-Bufan respirou fundo. Linsi, dado que essa prática na floresta te beneficia, então vá lá praticar mais. São apenas algumas picadas de mosquitos. Tenho certeza de que você conseguirá superar. Ao ouvir isso, o rosto de Linsi ficou levemente ruborizado. Ela também se lembrou do que aconteceu na noite passada. Devo ir lá praticar mais? Está tudo bem 599. Eu entendi. Depois de um tempo, Ye-Bufan pareceu lembrar de algo. Rapidamente perguntou com uma expressão nervosa. A propósito, aquele cara, Lu Shen, entrou nas profundezas da cúpula da espada prateada ontem?
Ele perdeu a consciência depois que Shu-Fu o atingiu. Não tinha ideia do que aconteceu depois. Então, ele se contou a Ye Bufang o que aconteceu depois. Lu Shen se aprofundou no topo da espada prateada. Ao que parece, também obteve a herança do santo da espada Tai. Além disso, a aterradora intenção de espada nas profundezas da cúpula da espada prateada também desapareceu. Os discípulos e anciãos do lugar sagrado também podem entrar no topo da montanha da espada prateada para treinar. Ao ouvir as palavras de ele em si, Ye Bufang se sentiu atordoado. Ele entrou. Como ele se atreveu? Isso deveria ter sido meu. Droga! Ye Bufang sabia quão valiosas eram as oportunidades no pico principal da cúpula da espada prateada. Não vamos falar sobre a herança do santo da espada Tai por agora. É muito possível que haja algo dentro que possa curar Jian Yueshan. Por isso estava disposto a fazer o que fosse necessário, para evitar que Lu Shen entrasse. Só que não esperava falhar não apenas, mas também ser atingido sem razão por Lu Shen. O caminho do imperador superdotado está cheio de competição. Ele em si olhou para seu irmão com tanta raiva e indignação. Uma onda de cansaço invadiu seu coração. Seu irmão sempre é assim. Ele em si olhou para seu irmão com tanta raiva e indignação. Além disso, ele nunca considera as consequências de suas ações. Claramente já sofreu muitas perdas. Não pode simplesmente se dedicar a treinar seriamente? Em comparação, embora Lu Kong também seja extremamente autoritário, não pode igualar sua resistência em combate. Como posso pensar que Lu Shen é bom? 638. Ele é um grande demônio. Um demônio. Nunca vou gostar nesta vida. Nesse momento, uma bela mulher vestida com uma sedutora saia vermelha de corte imperial entrou lentamente na sala. É apenas o legado de um simples santo da espada Tai. Você é um corpo sagrado da antiguidade. No futuro, você deverá entrar na antiga trilha estelar e competir com muitos. O Imperador Supremo luta pela supremacia. E o que se supõe que é isso agora? Ye Bufang sentiu a aterradora presença desta mulher. Seu espírito se estremeceu diante de sua aura aterradora. Você é uma idosa? De um lado, ele em si claramente conhecia esta bela mulher. Rapidamente apresentou-lhe Ye Bufang. Irmão, esta é a idosa convidada Qin Yunin do nosso santuário Taishu. Ontem à noite eu estava meditando. Foi esta anciã Qin quem te esteve cuidando. Também tratou as feridas do irmão. Ye Bufang se levantou rapidamente para agradecer. Ao mesmo tempo, seu coração estava cheio de assombro. Já tinha ouvido que no santuário Taishu havia uma anciana invitada Lamada Qin Nanin 663, que não tinha restrições em suas ações. Embora seja apenas um idoso convidado, mas parecia ter uma grande influência. Até mesmo o mestre do santuário Taishu lhe dava respeito. Mas ele não esperava que esta anciã Qin realmente o ajudaria. Foi apenas um gesto gentil. Só queria te perguntar. Agora Lu Shen obteve a herança do santo da espada Tai. Seu poder parece ter aumentado consideravelmente. O que você planeja fazer no futuro? Qin Yunin olhou fixamente para Ye Bufang. Depois de meditar por um momento, Ye Bufang respirou fundo. Então, falou lentamente. Lu Shen está se passando. Mesmo que seu poder seja muito forte, eu também não vou desistir. No futuro, definitivamente o pisarei sob meus pés. Farei com que ele nunca mais se levante. Ao pronunciar essas palavras, o rosto de Qin Yunin imediatamente mostrou uma expressão de apreço. Bem, não teme os poderosos. Este é o corpo sagrado da antiguidade no qual tenho esperanças. Eu te protegerei na terra santa de Taishu a partir de agora. 688. Desde que você não cometa erros fundamentais, posso garantir sua segurança. Ao ouvir as palavras de Qin Yunin, Ye Bufang estava emocionado. Anciã Qin, definitivamente não te decepcionarei. Olhando para Ye Bufang, o rosto de Qin Yunin também mostrou uma expressão de satisfação. Já que você se esforça tanto, não sou uma pessoa mesquinha. Você e Lin Si podem vir ao meu pico Zixia para treinar quando quiserem. Isso é para você. Jogue o objeto. Qin Yunin se transformou em um raio de luz e desapareceu na sala. Ye Bufang olhou para a garrafa de jade que Qin Yunin havia deixado. Ele sentia que seu sangue borbulhava constantemente. Parece que há algo dentro desta garrafa de jade, que estava despertando a essência de seu corpo sagrado antigo. Imediatamente depois, Ye Bufang abriu a garrafa real. Num instante, uma poderosa energia foi liberada. Isso quebrou 10 correntes do céu e da terra. O suor do corpo sagrado antigo. Depois, Ye Bufang não hesitou nem um pouco.
Ele simplesmente engoliu essa essência de sangue. Sem passar muito tempo 715. O céu, que antes estava limpo, começou a se encher de nuvens. Então, um após o outro, brilharam poderosos relâmpagos de cor azul-púrpura. E no coração, o aterrador relâmpago azul-púrpura era como uma luz divina que rasgava tudo. A porta liberava seu próprio poder. No céu, entre as sombras, há linhas que se vislumbram. Antigas e misteriosas correntes do céu e da terra. Ao mesmo tempo, você estava no topo do Santo Filho, observando o movimento no céu. Esta é a manifestação estranha do Corpo Santo da Antiguidade rompendo as correntes do céu e da terra. Ao vê-lo, você franziu ligeiramente a testa. Não deveria fazer barulho. Na obra original, Iebufan atravessou a aterradora intenção de espada da cúpula da espada de prata. Sob o batismo dessa furiosa intenção de espada, dão, céu e terra, grilhetas. E seu potencial e poder se elevaram consideravelmente. Pensava que depois de romper essa intenção de espada, Iebufan não quebrou as correntes tão facilmente. Mas agora parece que subestimei este mestre do destino. Então, você estalou os dedos. Ingir, vá perguntar à guarda-sombra o que aconteceu no pico do céu extremo. Ao ouvir isso, Ingir assentiu com a cabeça. Sua figura piscou e desapareceu. Pronto, Ingir voltou. Sua Alteza, o Santo Filho. Ontem, a anciã Qin Yunin do Pico da Névoa Púrpura. Vá ao Pico Tianji para encontrar Iebufan. Ele ficou lá durante bastante tempo. Depois que o ancião Qin entrou no auge do destino, a guarda-sombra não se atreveu a investigar demais. Portanto, não sabiam o que estava acontecendo dentro. No entanto, a anomalia no pico do céu extremo ocorreu logo após Qin Yunin. Ele foi, e pouco depois começou a estourar lentamente. Talvez isso esteja relacionado com a anciã Qin. Ao ouvir isso, uma imagem apareceu na sua mente. Mulher linda de figura ardente. Qin Yunin. É ela. Claro, você sabe a identidade desta Qin Yunin. Ela é da família Qin da região central. Status nobre. Um estrondo aterrador de choques ressoou. Mas na obra original, Qin Yunin não foi quem, depois que Iebufan o derrotou. Será que só depois tive contato com Iebufan? Como é que ela aparece agora? E a razão pela qual Qin Yunin prestava atenção a Iebufan? Além de que Iebufan tem um corpo sagrado ancestral. Outra razão é que ela é a tia pequena de Iebufan. Na obra original, Qin Yunin, em suas primeiras etapas, apenas observava em silêncio Iebufan. E não prestava muita atenção especial. Algo assim como agora. Dirigir-se diretamente ao topo do céu para buscar Iebufan. Nunca havia acontecido. À medida que você pensa, um estrondo aterrador de colisões ressoou. As 7 correntes do céu e da terra que apareceram sobre a cúpula do céu, as correntes foram desatadas. E então todos os fenômenos no céu se desvaneceram. Inúmeras energias espirituais se precipitaram loucamente em direção à cúpula do céu. Observando a energia espiritual que brota do topo de Vujifen, nos olhos de Ingir apareceu uma expressão complexa. Sua Alteza, o Santo Filho. Por que não procuramos alguém para se livrar de Iebufan? Ao ouvir isso, você balançou a cabeça. Não é necessário. Ele não é alguém simples. Apenas leve com calma. Não diga que ele só quebrou 4 selos até agora. Uma pessoa, mesmo que quebre todos os 10 selos. Este príncipe santo também tem a confiança de mantê-lo sob seu pé 790. Além disso, a identidade de Iebufan não é simples. Sua mãe é filha da família Qin. O histórico de seu pai também é incrivelmente profundo. Em segredo, muitas pessoas estão observando Iebufan. Lidar com ele dentro das regras. Mesmo humilhar Iebufan não seria um problema. Mas querer matá-lo. A dificuldade provavelmente não é menor do que matar um grande sábio em seu auge. Mesmo que alguém consiga matar Iebufan por sorte, você também não pensa que pode escapar da perseguição de sua família. Afinal, ele não era mais do que um filho santo de um vilão menor, enfrentando esses gigantes ocultos nas sombras. Agora mesmo, você é completamente um pequeno peixe. Afinal, existe um sistema de seleção de nível divino. Você só precisa se desenvolver adequadamente. Sempre haverá um dia em que você acabará com Iebufan de uma vez por todas. Então você olha à distância, onde ele continua absorvendo. O topo do céu que absorve a energia espiritual do universo. Já tem um novo plano em mente. Um dia depois, você apareceu ao pé do Monte Sainte. Depois grita com força. Sua Alteza Santa Filha. Shen tem assuntos a tratar com Sua Alteza Santa. Ao ouvir isso, Jian Yueshan,
que estava cultivando, ficou cheia de dúvidas. Embora ambos fossem filhos e filhas de santos, não tem nenhum tipo de conexão. O que vem fazer? Embora tenha algumas dúvidas, Jian Yueshan ainda assim disse: entre, por favor. Já estou dentro. De repente, apareceu uma luz negra no espaço à frente. Sua figura apareceu diretamente na frente de Jian Yueshan. Olhando para a figura que apareceu de repente, as pupilas de Jian Yueshan se dilataram. Uma mudança de forma em um estado de 7/10 de perfeição. Jian Yueshan também praticou esta técnica marcial. Só que levou bastante tempo. Apenas alcançou um pequeno sucesso. E depois, Jian Yueshan olhou para você novamente com espanto. Seu cultivo alcançou surpreendentemente o final da etapa de criação. Ambos eram figuras proeminentes na Terra Santa Primordial. Jian Yueshan, claro, também prestou alguma atenção a você. Além disso, a energia que emanas vagamente, fazendo com que ela, a primeira do Santuário Primordial, sinta uma leve pressão. Ao ver que Jian Yueshan te olhava fixamente, você rapidamente perguntou: o que aconteceu? Tenho algo no rosto? Não é nada. Só que não nos vimos há vários dias. A força do jovem Lu Shen parece ter aumentado consideravelmente. Jian Yueshan sorriu levemente. Ao ouvir isso, você acenou com a mão. Você não acha que no futuro terá algo a ver com ele? Não te surpreende que Jian Yueshan possa perceber que sua força melhorou muito. Afinal, Jian Yueshan é uma das superestrelas do Reino Deus Desolado, ou a princesa da família imperial Jian. Apenas um pequeno avanço. Embora ambos sejam o filho sagrado e a filha sagrada da Terra Santa de Taishu, mas no original, os talentos de ambos os lados nunca estiveram no mesmo nível de poder. Se não fosse pelo sistema e pela vantagem de ter atravessado o livro, você não acha que no futuro terá algo com ele? Caminhar ao lado deles e até superá-los. Mesmo agora que você fundiu o Osso Supremo, você não tem nenhuma segurança de poder vencer o jovem à sua frente. Então, Jian Yueshan continuou dizendo: é sua primeira visita ao meu Pico da Santa, jovem mestre Lu? Vou te levar para apreciar a paisagem aqui. Logo depois, sob a orientação da fada Yueshan, os dois desfrutavam da bela paisagem ao seu redor, enquanto discutiam diversas perspectivas sobre as artes marciais e seus entendimentos. Você, com uma compreensão impressionante, obtém uma variedade de ideias e percepções com facilidade. Algumas das palavras que você menciona fazem com que Jian Yueshan obtenha muitos benefícios. E Jian Yueshan, como uma supergênio do reino divino, não só seu próprio talento é extraordinário. Além disso, tem a fundação de uma família imperial. Também tem muitas perspectivas únicas. Os dois conversavam animadamente. A comunicação era excepcionalmente harmoniosa. Atrás deles, alguns dos discípulos do Monte Sainte olhavam à distância. 879. Lu Shen e Jian Yueshan parecem surpresos. Não é a primeira vez que vejo Sua Alteza Santa conversando tão alegremente com outros. À primeira vista, parecem bastante compatíveis. São um casal feito no céu. Não passou muito tempo. Jian Yueshan, ainda animada, terminou a discussão. E um banquete foi realizado no palácio para entreter Lu Shen. Todos dizem que eu, Jian Yueshan, sou a melhor gênio da região leste, sem saber que o santuário primordial ainda oculta esse estranho que é você. Não fica atrás desses super gênios da região central. Jian Yueshan disse em voz baixa a Lu Kong, que estava bebendo à frente. Seus olhos estavam cheios de um brilho incomum. Após a recente discussão e troca, Jian Yueshan estava certa. Lu Shen definitivamente não é tão simples quanto parece na superfície. Algumas de suas reflexões expressas casualmente lhe deram a sensação de estar ouvindo um ancião da tribo pregando, incluindo a energia que emanava dele. Tão vasto como as estrelas e o mar, havia uma qualidade misteriosa que era difícil de captar. Embora agora Lu Shen ainda estivesse longe de ter o mesmo nível de cultivo que esses super gênios, para Jian Yueshan, com o talento atual de Lu Shen, ele poderia se tornar um super gênio no futuro. É apenas uma questão de tempo. Então, Jian Yueshan não voltou a pensar nesses problemas. Jian Yueshan não esperava que você viesse ver a santa por isso. A propósito, o que traz o jovem mestre Lu Shen ao meu Pico da Santa? Então, você olhou para Jian Yueshan com uma expressão tranquila. Ouvi que a jovem Yueshan tem uma ferida espiritual. Justamente tem um misterioso poder divino. Talvez eu possa ajudar a jovem Yueshan a testá-lo. É por causa da minha ferida espiritual? Jian Yueshan não esperava que você viesse à santa por isso. Após um momento de silêncio,
Jian Yueshan suspirou suavemente. O jovem mestre Lu Shen. Agradeço sua boa intenção. Mas minha ferida espiritual. Antes que Jian Yueshan pudesse terminar de falar. Como você pode saber sem tentar? Acaso a jovem Yueshan se resignará assim? Olhando para Lu Shen, que tinha o olhar firme. Jian Yueshan só sentiu que sua alma se sentia como se tivesse sido tocada. A ferida no caminho de Jian Yueshan não foi causada por uma lesão. Também não pôde evitar intervir e aconselhar. Sua Alteza, a Santa Virgem. Deixe que o Príncipe Santo veja. Sua ferida no caminho tem te incomodado por muito tempo. Jian Yueshan hesitou por um momento, mas finalmente concordou. Então, Jian Yueshan te levou para dentro, em uma câmara secreta de cultivo dentro do palácio. Depois que você fez uma série de indagações, logo se determinou a causa da ferida no caminho de Jian Yueshan. A ferida de Dão de Jian Yueshan não foi causada por uma lesão, mas porque sua origem interna era poderosa demais. Tão poderosa que as leis deste mundo não podiam contê-la. Jian Yueshan é o corpo de um espírito imortal lendário. Tem um poder de espírito imortal extremamente aterrador dentro de si. Embora o reino da desolação divina seja um poderoso mundo de fantasia de primeiro nível, em essência, ainda pertence ao mundo de energia espiritual. Não existem leis do caminho imortal. Por isso, o corpo espiritual imortal de Jian Yueshan na desolação divina será restringido pelas leis do céu e da terra. A ferida no caminho de Jian Yueshan também surgiu por essa razão. Jian Yueshan também se tornaria um desperdício incapaz de cultivar. Você encontrou algum resultado? Ao ouvir isso, você acenou com a cabeça. É um problema de constituição da jovem Jian e dos deuses. As leis do céu e da terra do reino selvagem são algo opostas. Portanto, resultou na aparição da ferida no caminho. Ao ouvir as palavras de Lu Shen, Jian Yueshan ficou surpresa. Anteriormente, a família Jian gastou um grande preço para encontrar a um ancestral do lugar sagrado dos bolos de alquimia para que revisasse. O resultado obtido foi o mesmo que o que disse Lu Shen. Esse ancestral propôs alguns métodos, mas o risco é extremamente alto. Embora eu possa resolver o problema, Jian Yueshan também se tornaria um inútil incapaz de se cultivar. Isto é inaceitável para Jian Yueshan. Assim, ele a rejeitou. Depois, Jian Yueshan perguntou. Então, o jovem Lu tem algum método de tratamento? Sim 968. Ao ouvir a voz clara de Lu Shen, Jian Yueshan parecia um pouco distraída. Desde pequena, a família dela não sabia que a levariam. Visitei a quantos grandes médicos idosos, mas os resultados obtidos são que não há maneira. Até mesmo os anciãos da Terra Santa da Alquimia não têm segurança absoluta. Apenas alívio. Agora Lu Shen surpreendentemente diz que tem uma solução. O jovem Lu não está brincando comigo, verdade? Ao ouvir isso, você disse lentamente. Êxito ou fracasso? A senhorita Yuishan saberá com apenas tentar. A ferida da jovem Jian está nas costas. Preciso tratar a ferida da jovem Yueshan através da ferida. Em seguida, Jian Yueshan tirou a parte de cima de sua roupa. Parece um pouco tímido. Depois se abraçou fortemente o peito. Ela expôs suas costas cor jade a Lu Shen. Só havia uma marca nas costas. Uma marca que parecia uma ferida. Dos vestígios emanavam reflexos da aura do grande Dão. Pronto, ativaste teu osso supremo. Ingerir a poderosa energia espiritual dentro do corpo de Jian Yueshan 993. Resolver o dano do caminho de Jian Yueshan é difícil, muito difícil. Não é nem difícil nem duro redimir-se. A chave é entrar no corpo de Jian Yueshan. O excesso de energia espiritual. Somente a extração dessa energia espiritual pode suportar um impacto de origem extremamente forte, que também é o corpo sagrado dos antigos. Um nível de superioridade como o osso supremo é a única constituição capaz de suportá-lo. E depois de extrair a energia espiritual, a base de origem de Jian Yueshan sofrerá um grande impacto. Qualquer erro poderia danificar sua vida e alma. Até mesmo os anciãos da terra sagrada do alquimista não podem ajudar. E o fênix que obtiveste no pico Silversword. O Sutra do Nirvana pode resolver este problema. Na obra original, Ye Bufan também se apoia na fênix que desafia o destino. O Sutra do Nirvana curou com sucesso Jian Yueshan. Com sua ingestão, o rosto de Jian Yueshan ficou excepcionalmente pálido. Pequenas gotas de suor começaram a brotar em sua testa. Não passou muito tempo. Um fio que continha uma energia extremamente pura, de energia espiritual dourada, apareceu sobre seu dantian, sob sua absorção 1019. Ao olhar para este fio de energia dourada em seu dantian,
Você se sentiu muito satisfeito. A razão pela qual você veio ajudar Jian Yueshan a se curar, além de planejar conquistar a protagonista do destino, há outro motivo, que é esta energia espiritual primordial. A energia espiritual primordial contém a essência do corpo espiritual. É um objeto espiritual do mundo extremamente raro. Não só pode ser utilizado para melhorar o cultivo e o espírito, mas também pode ser utilizado para refinar pílulas espirituais e até mesmo vários tipos de essências superiores. Além disso, a energia espiritual primordial tem um efeito muito misterioso. Isso se houver fadas suficientes. O Ki de origem pode condensar uma alma imortal santa. Rapidamente ativou o Sutra do Renascimento da Fênix. Tem um potencial contra a natura. Disse que condensar a alma de um santo imortal pode aumentar a probabilidade de alcançar o reino dos imortais. É um objeto celestial que deixa inúmeros poderosos loucos. Até os imperadores supremos enlouquecem por isso. Justo quando você estava refletindo, Jian Yueshan de repente cuspiu sangue. Seu rosto ficou extremamente pálido em um instante. Não é bom. Esqueci de dar tratamento. Ao ver Jian Yueshan se tornando tão fraca, você não tem tempo para sentir a beleza em seus braços. Rapidamente ativou o Sutra do Renascimento da Fênix. Começou a tratar o corpo de Jian Yueshan. Com a circulação do Sutra do Nirvana da Fênix, o núcleo espiritual em seu Dantian começou a liberar um poder de renascimento incrivelmente misterioso. A poderosa energia de renascimento vermelha fluiu para o corpo de Jian Yueshan. Jian Yueshan, que recebeu o poder do Sutra da Ressurreição da Fênix, teve uma melhora visível em seu corpo. Então, lentamente, abriu os olhos. Jian Yueshan ficou um pouco atordoada. Eu não estou morta. Justo quando a essência do corpo espiritual foi extraída, aquela dor fez com que Jian Yueshan por um momento pensasse que iria para o inferno. Agora sente que seu corpo está se recuperando lentamente. Jian Yueshan novamente tem a sensação de ter voltado ao mundo dos vivos desde o inferno. Devido à existência desse sentimento, Jian Yueshan sente que em seu coração parece haver uma sombra difusa a mais. Lu Shen, ao ver que Jian Yueshan despertou, perguntou preocupado. Senhorita Yueshan, você está bem? Jian Yueshan corou ligeiramente. Estou bem. Sinto que meu corpo está muito mais leve. A sensação de estar reprimido pelo grande caminho do céu e da terra se enfraqueceu um pouco, recebendo a confirmação de Jian Yueshan. Não só isso, mas ao absorver muitas fontes do corpo dos imortais, o tempo passava lentamente. Pronto, depois de várias horas, seu rosto ficou muito mais pálido. Absorver a essência do corpo espiritual imortal é benéfico para seus ossos supremos. Também representa uma grande carga. No entanto, neste momento dentro do seu corpo, já havia 10 filamentos de energia imortal. Não só isso, mas também absorveu muitas fontes do corpo espiritual. Seu cultivo também se elevou neste momento ao 9º nível do reino da criação. Estava a um só passo do reino do Palácio Dão. Ao mesmo tempo, Jian Yueshan, da qual foi extraído o poder de origem sobrante, sentiu uma leveza sem precedentes. Em seguida, Jian Yueshan olhou para Lu Kong com gratidão no rosto. Muito obrigado, jovem mestre Lu, pela sua ajuda. Obrigado pelo seu árduo trabalho, Sr. Lu. Depois, moveste a mão de maneira indiferente e disseste: o corpo da senhorita Yueshan ainda precisa de múltiplos tratamentos. Bom, vamos deixar isso aqui por enquanto. Seu corpo também precisa se recuperar adequadamente. 1093. Sempre ouço o Sr. Lu. Jian Yueshan pode senti-lo. Embora seu método de cura seja poderoso, não é fácil recuperar a falta de sua própria essência. Tudo o que digo está baseado no que diz o jovem Lu. Posso me vestir agora? A dor recente fez com que Jian Yueshan não pudesse se preocupar. Agora se recuperou um pouco. Essa sensação de vergonha disparou em seu interior. Pensando em como estive com Lu Kong neste estado por tanto tempo, faz Jian Yueshan se sentir muito inibida. Seu rosto delicado está cheio de cor vermelha por causa da vergonha. Depois, deu uma última olhada sem querer ir embora. Depois de admirar aquela encantadora paisagem, disse: claro que sim. Então, Jian Yueshan se levantou. Depois, tirou do seu anel espacial um novo e luxuoso vestido que lhe ficava um pouco pequeno. Mas justo nesse momento, Jian Yueshan de repente sentiu uma fraqueza. A fraqueza provocada pela absorção da essência do corpo imortal estourou repentinamente. O corpo de Jian Yueshan caiu de repente. Você, que se sente fraco, também não esperava que Jian Yueshan cair repentinamente sobre você.
Não reagi nem por um segundo. Y te quedaste aplastado em eu suelo por eu cuerpo de Jian Yueshan. Nesse momento, Jian Yueshan respirava pesadamente. Seu rosto ruborizado e seu olhar ansioso te observavam.